Oi, pessoal, tudo bem? Queria convidá-los a separar um tempinho hoje para meditar na palavra do Senhor, né? Temos a rica oportunidade de lê-la, de meditar nessa palavra, de tê-la diante de nós. Nosso texto hoje está lá em Lucas, capítulo 18, dos versículos 9 ao 14. Lucas 18, do 9 ao 14. Leia o texto aí na sua casa e vamos meditar bem brevemente no que diz essa passagem. Jesus conta para eles uma parábola. Ele mesmo diz que o versículo 9 propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem injustos e desprezavam os outros. É interessante que essas duas últimas parábolas de Jesus, a do juiz iníquo e essa, logo no início ele já explica por que ele está apresentando aquela parábola. Essa aqui, há algumas pessoas que, como o texto diz, confiam em si mesmo e por isso desprezam os outros. Dois homens sobem ao templo, o fariseu e um publicano. O publicano era tido naquela época como o símbolo de alguém pecador, porque os publicanos tiravam dinheiro dos próprios judeus, eles eram judeus, tiravam dinheiro dos judeus, muitas vezes de forma fraudulenta, roubando, para entregar aos romanos. Eles vão ao templo para orar. O fariseu se coloca de pé e fala: Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, pecadores, roubadores, injustos. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto tenho. E o publicano, estando em pé ao longe, não ousava nem levantar os olhos e dizia: Deus, ser propício a mim, pecador. E no final, Jesus diz que desceu dali o publicano justificado diante de Deus para sua casa, e aquele que foi exaltado, que se exaltou, estava ali sendo humilhado. Olha o que essa história nos diz. Primeiro, ela nos faz pensar que não devemos confiar em nós mesmos. Ele já começa dizendo isso. É contra esse tipo de pessoa que confia em si mesmo, que acha que são melhores do que os outros, que acha que são corretos, que não precisam de ninguém e que por isso podem desprezar os outros. Então, a primeira lição que a parábola nos traz é que nós não podemos confiar em nós mesmos. Não somos dignos de confiança, se a gente pode assim dizer. Não deveríamos olhar para nós e querer exaltar aquilo que nós fazemos, seja na igreja, seja na religião, seja na nossa vida particular, no nosso trabalho, nos nossos estudos. Nunca dizer: olha, fui eu que fiz, eu faço isso, eu faço aquilo, como eu sou bom, como eu sou inteligente, como eu sou um homem, uma mulher de Deus, e assim por diante. Não. Deveríamos sempre olhar para o Senhor, ver quem Ele é, quem nós somos, perceber a sua grandeza e mesmo nas coisas do nosso dia a dia, reconhecer que é o Senhor quem nos ajuda, quem nos capacita, quem nos abençoa e que nos conduz adiante. Nunca deveríamos confiar em nós mesmos. Segunda lição é que não podemos desprezar os outros. Aquele publicano foi desprezado porque ele era um publicano, mas o texto termina dizendo que ele foi exaltado, justificado diante de Deus, e o outro desprezado. Não podemos desprezar as pessoas pela aparência, por quem são, mesmo porque se nós olhamos para as pessoas e vemos pecados e erros e vemos problemas, não podemos desprezar as pessoas por isso, pelo contrário, devemos em amor convidá-las, proclamar o evangelho para elas, anunciar a verdade, corrigi-las em amor. Isso é prova de amor e não de desprezo. E por fim, o texto termina nos dizendo que todo aquele que se exalta será humilhado, mas que se humilha será exaltado. O fato não é simplesmente exaltar-se ou humilhar-se. O fato é colocar-se na posição diante de Deus. E quando estamos diante dele, percebemos quão pequenos nós somos, quão falhos nós somos, quão precisamos do Senhor, como somos, como diz esse homem, ser propício a mim, pecador. Quando reconhecemos quem Deus é e quem nós somos. Como diria Paulo, quando somos fracos, aí então é que nós somos fortes. O Senhor nos conduz, o Senhor nos purifica, o Senhor nos corrige, o Senhor nos transforma, o Senhor nos molda para sermos melhores a cada dia, mais semelhantes a Ele. Não para a nossa glória, mas para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos conduza assim, em humildade, temor e tremor diante dele. Amém.